É verdade que não pode oferecer o leite materno próximo das refeições porque isso prejudica a absorção de ferro? Não, isso é mito. É que, na verdade, existe uma confusão aí, porque no leite de vaca tem uma quantidade muito grande de cálcio. E o cálcio e o ferro, eles competem ali pelo mesmo canal de absorção. Então, quando um está muito maior do que o outro, quem está em menor quantidade acaba não conseguindo passar por esse canal. Isso já é uma diferença gritante entre leite materno e leite de vaca, porque a quantidade de cálcio no leite materno é muito menor do que a do leite de vaca. Fora isso, o leite de vaca ainda tem diversos componentes, lactoferrina, por exemplo, são componentes que favorecem a absorção de ferro. Então, isso com o leite materno não acontece. Não é igual ao leite de vaca. Com o leite de vaca, sim. Mas não com leite materno. Então, a mãe que ainda amamenta, a criança já começou a introdução alimentar, mas ainda é amamentada, não tem problema ofertar o seio antes ou depois da refeição, que isso não vai prejudicar na absorção, de ferro. De ferro. E nem prejudica no aprendizado também. Tá, nem prejudica a alimentação também. Também não. Até 1 ano de idade, o bebê tá lá na base do entendimento do que é o comer. Então, não come porque ele não consegue. Ele precisa se alimentar. Ele vai se alimentar como ele se alimentou até então, até os 6 meses, de leite materno. Por isso, a recomendação é fazer livre demanda até pelo menos 1 ano de idade. A livre demanda ela é uma recomendação até 1 ano de idade. Porque sem livre demanda, a gente não consegue garantir que esse bebê vai ter acesso ao que ele precisa para crescer. Em termos de nutrientes, de calorias. Exatamente. Nem todo mundo pode amamentar em livre demanda depois de 4, talvez 6 meses. Sim. Porque precisa voltar a trabalhar, mas o leite ainda tem que ser ofertado com bastante regularidade. Então, não faz diferença para o aprendizado se ele vai mamar ou se ele não vai, porque ele não sabe ainda que a comida é alimento. Ele precisa só explorar, provar, se habituar com aqueles novos sabores, texturas, aprender a mastigar, para daí sim ele começar a se alimentar daquilo ali. Então a gente só teria que ter uma preocupação mesmo com esse intervalo. Essa é a minha conduta, tá? Antes de 1 ano de idade, nunca vou falar que tem que espaçar leite de comida. Não faço isso. Porque na minha prática eu vejo muito que isso não faz diferença. Isso só faz o bebê ficar mais irritado. Isso só traz mais um componente de estresse para a família, quem tenta negar o peito, sabe o quanto é difícil. Para um bebê menor de 1 ano que não tem menor entendimento do que está acontecendo. Assim, minha mãe está aqui, o leite está ali, e por que ela não me dá, né? E às vezes, assim, a comida para o pequenininho que está aprendendo é muita informação. E eles precisam de alguma coisa para se regular. Quando você tem muito estímulo sensorial, você precisa de alguma coisa para voltar para o eixo. Exatamente, né? E quem faz isso é a amamentação. A amamentação é muito regulatório. Então, às vezes, o bebê tá comendo, aí vem aquela quantidade enorme de amamentação. Às vezes, o bebê pede o colo, mama e volta a comer. Isso é super frequente. Porque precisava daquela regulação. Então, não precisa de passar. Então, é mito dizer que a amamentação prejudica... Deixar com fome auxilia na questão da criança comer. Negar o peito para deixá-la com fome vai facilitar a introdução alimentar. Se eu pegar um bebê de 6 meses e deixar num outro canto da sala e botar o bebê num canto da sala e a mãe no outro, esse bebê vai querer muito chegar na mãe. Mas ele não tem habilidade para isso. Ele vai continuar lá no canto da sala, porque ele não consegue chegar até o outro. Para comer é a mesma coisa. Não adianta eu deixar com fome, ele vai querer muito comer, mas ele não consegue ainda comer a comida, ele não aprendeu ainda. Não adianta. Ele não tem habilidade para isso. Não falta habilidade. Ele precisa primeiro saber comer. Aí depois, sim, a fome pode ser um componente motivador. Mas a gente estava falando lá da brincadeira da dobradinha e tudo mais. Não adianta deixar com fome para comer. A gente tem sim que entender que a fome não é nosso inimigo. E se a criança comer pouco e ela sentir fome depois, porque isso foi uma escolha dela, lembra que ela tem escolhas para fazer? Então, eu servi arroz, feijão, brócolis, cenoura e frango. Ela quis comer o frango e o brócolis, deixou o resto do prato, eu não tenho que fazer nada a respeito disso. Ah, mas eu vou deixar com fome? Não, você não vai deixar com fome. Você não está deixando com fome, você deu a comida. E foi uma escolha da criança comer menos. O que vai acontecer é que ela vai sentir fome depois, ou não. Talvez ela nem sinta, talvez isso esteja só na nossa cabeça. Mas se ela sentir mais fome, que bom. Ela vai estar mais motivada para comer na próxima refeição. Isso sim, entendeu? Então, para mais de 1 ano, a gente precisa entender que sim, a fome é um componente motivador. Mas ela não é um componente que vai fazer a criança necessariamente comer aquilo que eu quero que ela coma. Tá. É um pouco mais profundo do que isso. Oferecer fruta após o almoço, após as refeições, condiciona ela a sempre querer um doce ou uma sobremesa? Não. Vai deixar a criança condicionada a sempre querer o paladar doce depois da comida? Não, ela pode criar um hábito de ter a fruta depois e pedir, né? Agora, que ótimo se ela criar o hábito de pedir a fruta e não o doce.
Pra mim tá tudo certo. O problema de oferecer a sobremesa, independente de qual seja, doce ou iogurte, que algumas pessoas dão iogurte, ou fruta, o problema é o condicionamento que se faz. Então, você tá lá dando... A criança comendo o prato todo, você tá dando a fruta depois. Aí a criança comeu metade do prato, pediu a fruta que ela sempre ganha. Não, hoje você não tem a fruta porque você não comeu a comida. Se você não tem fome para comer a comida, você não tem fome para comer a fruta. Isso é um condicionamento ruim. Uhum. Ou aquela que nunca ganha fruta, mas é uma criança que aceita muito bem a fruta, mas nunca, isso não é hábito da família. Mas a criança comeu pouco, aí a família é preocupada, vai lá e dá a fruta. É a história de não permitir que a criança erre para viver a experiência da fome. A família interviu dando aquilo que sabe que a criança vai aceitar. Ou que naquele dia ela podia estar com menos fome do que nos outros dias. Sim, mas aí vem a fruta que ela ama, e aí eu brinco que se me der pizza em qualquer momento do dia eu como. Não precisa ter fome. Eu falo que você é com pipoca. Pipoca não precisa ter fome pra comer. Não precisa. Você come em qualquer momento. Vai me dar uma pizza, eu vou comer. Eu posso acabar de almoçar, mas pelo menos um pedaço eu vou provar. Porque não tem como dizer não pra pizza, entendeu? E aí, de repente, pra criança, não tem como dizer não pra fruta. E aí ela não tava com fome. Porque aí o pensamento tá vendo? Coitada, ela tava com fome. Ainda bem que eu dei a fruta depois, mas não é isso, entendeu? Uhum. Você cumpriu o seu papel de oferecer. Então, é muito ruim quando esse doce começam a haver condições para comer esse doce ou essa fruta depois. Só pode se comer tudo, se não comeu, não pode ganhar. Então, se você decidiu que aquela fruta faz parte da refeição, não importa se ela vem antes, durante ou depois. Não importa se a criança comeu X, Y ou Z de quantidade. É parte. Lembra que você limita o universo do que a criança pode escolher. E dentro daquele universo limitado, em que a fruta está incluída, ela pode decidir o que e o quanto ela quer comer. Então, se ela negou o prato todo e comeu a fruta depois, essa decisão é dela. Você já tinha limitado antes. Uhum. Isso é muito importante, entendeu? Inclusive, a minha recomendação para o doce é oferecer junto. A minha filha come pirulito com lasanha. Eu tenho um vídeo disso. Eu tenho um vídeo dela comendo pirulito com lasanha. E é muito engraçado que ela ama lasanha, né? Então vai até meio injusto, mas eu tenho um vídeo com brigadeiro também. Depois eu vou contar de brigadeiro. Eu tenho 2. Eu vou fazendo pro Instagram. Ela vai lá cortando a lasanha, aí depois ela pega o pirulito, ela para, lambe o pirulito, ainda passa umas carne moída no pirulito, né? Porque não mastigou direito a carne moída, passa pro pirulito, aí ela volta pra lasanha. Então ela vai nessa loucura de lasanha com pirulito, que é ótimo. E tem um outro... E é o tipo de coisa que a gente costuma restringir. Tipo assim, você quer o pirulito? Não, você vai jantar primeiro, depois do jantar você pode comer seu pirulito. Aí sabe o que acontece quando eles começam a ficar espertos? Eu quero o pirulito, eu tenho que jantar primeiro, então eu vou jantar muito rapidinho pra ganhar logo o pirulito, que é o que eu quero. Aí a criança vai lá, dá 2 colheradas de cabei, porque ela tá louca pra comer o pirulito. Só que disseram que ela tinha que jantar antes. Aí ela já começa o conflito. Não, mas você não jantou. Não, tem que comer mais um pouco. Porque aí o adulto tinha... O roteiro todo definido na cabeça dele. Não, tá, ela vai jantar e depois ela vai comer. A gente não entendeu ainda que esses roteiros aí sempre furados. Sempre furada. Aí a criança não segue o roteiro e fala, tá, acabei. Aí o adulto se perde, não sabe o que responder, entendeu? Aí começa o conflito. Eu tenho o vídeo dela comendo arroz, feijão, chuchu e alguma carne que eu não lembro qual. E aí um brigadeiro no prato. Porque ela abriu a geladeira na hora do almoço e viu um brigadeiro que ela tinha trazido de uma festinha e tinha esquecido. Ela falou, mamãe, eu quero brigadeiro. Eu falei, tá bom, já tô botando o almoço. Aí botei arroz, feijão, chuchu, carne e brigadeiro. Aí ela começa dando uma mordida no chuchu. E aí ela começa a pegar o resto. Aí ela come arroz, come feijão, come chuchu, come arroz, feijão, chuchu. E aí no final o brigadeiro tá com uma mordida e ela raspou o prato. É isso, entendeu? É simples assim, não tem melhor ou pior, não tem um que depende do outro. São todos iguais. Eu não decidi que ela vai comer o brigadeiro. Uhum. Que importa se ela vai comer antes, durante ou depois? Não importa. Aquele é o universo que ela pode escolher. Acho que às vezes ficam os pais, os cuidadores ficam com medo de, vai comer o brigadeiro e vai tirar a fome, não vai comer a comida que é um nutriente necessário e importante. Um brigadeiro vai tirar a fome de quem pra comer, entende? Não vai. Se ela comer só um brigadeiro e não comer o resto da comida, ela vai sentir fome depois. E aí, beleza, tá dentro do cenário que eu quero. Eu determinei o horário, ela determinou a quantidade. Se ela comeu pouco no almoço, ela vai ter que aguentar a fome dela até o lanche. Uhum. E tá tudo bem. Sem briga. Não é tipo também, tá vendo? Mas foi só porque você comeu só o brigadeiro, agora você está com fome. Uhum. Toma aqui uma maçã, então, pra não ficar com fome. Não é isso. Amor, não tá na hora de comer ainda. A gente vai ter que esperar até a hora do lanche. É isso, ponto final. E deixa ela viver com a experiência da fome. A experiência da fome é boa pra ela. Uhum. Não? É necessário introduzir leite na alimentação da criança após o desmame? Algum tipo de leite, seja ele fórmula ou... Depende basicamente da idade que a criança tem. Menores de 1 ano, sim, é importante. Porque o menor de 1 ano ainda depende de alimentação láctea para crescer, né? Uhum.
Se ele não tem o leite materno, ele tem que ter algum outro leite no lugar para garantir que ele vai conseguir atingir as recomendações do que ele precisa para crescer. Salvo raríssimas exceções. Eu já peguei bebê de 10 meses que não aceitava leite por nada nesse mundo, desmamou por outro motivo e a gente teve que rebolar para ajeitar a alimentação e foi, mas não é o recomendado. O recomendado é menor de 1 ano, se desmamou, vai ter que ter um leite no lugar. Acima de 1 ano, possivelmente não, mas aí a gente pode fazer uma avaliação. Possivelmente não. Talvez sim, talvez não. Vou melhorar isso, porque tem uma questão com leite que é a seguinte: necessidade de cálcio de um ano até 3 ou 4, se não me engano, de 700 miligramas no dia. Depois passa para 1.000. É muita coisa. Assim, só para você ter uma ideia, 2 ramos de brócolis tem 50 miligramas, mais ou menos. Tem que comer brócolis pra caramba. Comer brócolis pra caramba. Um copo de leite tem 240. Então, não é muito fácil. Na verdade, não é nada fácil você atingir essa recomendação. Atingir a recomendação de cálcio. E aí, bom, se o verde escuro é fonte de cálcio, mas 2 brócolis tem 50 miligramas, um copo de leite tem 240. A competição... Tudo bem, a absorção de cálcio brócolis é melhor, mas ainda assim... Fica muito aquém. É muito aquém. Então, o leite acaba entrando nos maiores de idade como uma forma de complementar essa necessidade de cálcio. Não precisa ser o leite. Porque eu posso fazer isso com iogurte, eu posso fazer isso com queijo, mas é mais difícil, né? Então, eu não sei, eu preciso avaliar a dieta dessa criança e ter certeza de que o cálcio está vindo de algum outro lugar. Agora, um leite como substituto direto do leite materno, no maior de 1 ano, possivelmente não precisa. Tá. Acaba entrando leite como um alimento qualquer. Um dia no café da manhã vai ter leite com tapioca e banana, no outro vai ter melancia, iogurte e aveia, e assim vai. Vai ter uma vitamina e assim vai. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!